Casa pegando fogo agora, ao vivaço na tela do povo. Acompanhe comigo Débora Pérez, mostrando o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros que já está por lá. O povo ligou doido aqui, Jonão, Mansu tá pegando fogo. Nós pedimos a nossa querida repórter para dar um pulinho lá. Conta pra gente, Débora, como é que tá a situação por aí? Tem alguma vítima? Os militares estão trabalhando aí duro, hein? Vai lá! Demais, Júnior. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente nessa edição aqui do Fala Povo. A gente já começa com a primeira participação mostrando o trabalho que está sendo feito por parte do Corpo de Bombeiros aqui no bairro Mansu, em uma casa que ainda está pegando fogo na rua Rio Uruguai. Os vizinhos vieram todos para a rua para acompanhar de perto essa movimentação. Ralf Malaquias está comigo hoje, está mostrando para vocês no detalhe exatamente como é que está sendo esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Eles chegaram, o incêndio que começou por volta das 5 horas da manhã, eles chegaram, fizeram todo aquele trabalho para conter as chamas e agora exige muito esforços também para aquele trabalho de rescaldo, né, para tirar os principais focos desse incêndio. Como vocês podem perceber, essa é uma casa que contava com um acúmulo de muitas roupas e de muitas peças, um volume muito alto mesmo de coisas que acabaram pegando fogo. Segundo as informações, segundo o que a gente conseguiu apurar por aqui, a gente está falando de uma mulher que trabalhava em um bazar e por isso então ela tinha esse volume alto de roupas que ficavam aqui e isso acabou atrapalhando e muito esse incêndio e por conta disso então que essa casa acabou levando muito tempo aí com essas chamas. Eu falo ao vivo com vocês, direto do local, estou aqui inclusive também com o Sargento Levi. Enquanto vocês acompanham um pouco mais dessas imagens, eu vou pegar pelo menos as primeiras informações com ele para a gente entender exatamente como é que está o estágio agora desse trabalho. Um susto muito grande, o que vocês já conseguiram notar aqui nessa casa? Bom, aqui se tratava de um depósito, né? A proprietária do imóvel usava o espaço para guardar roupas, segundo ela trabalha com bazar. Então tinha um volume grande de roupas, a altura de mais ou menos de 1 metro, 1,20 m, toda a extensão da residência. Nós ainda não sabemos qual foi o motivo do incêndio, né? E aí então o fato é que houve e nós fomos acionados aqui para fazer esse combate. As chamas já foram debeladas, agora estamos na fase de rescaldo, né? É um processo um pouco lento, que tem que revirar todo esse material para eliminar qualquer chance de reignição. Como a gente está falando de um incêndio muito pesado, acabou havendo também o risco estrutural dessa casa. Defesa Civil já foi acionada? Sim, a Defesa Civil já foi acionada, estamos aguardando a presença dela para fazer a avaliação do imóvel. Já é um imóvel antigo, já tinha algumas avarias, né? E aí também com a força, com a potência das chamas, agravou ainda mais a situação da estrutura. Sargento, eu percebo um empenho muito grande também de vocês, 2 caminhões estão sendo utilizados, incêndio mesmo de grande massa por aqui. Foi por causa da quantidade de matéria que estava queimando, né? O material queima em profundidade, então é difícil de combater. Importante a gente ressaltar que não houve vítimas nesse incêndio. A dona dessa casa, ela também trabalha como cuidadora, ela passou a noite fora, não estava aqui no momento do incêndio, então quando vocês encontraram essa casa, não havia ninguém lá dentro. Isso, sem vítimas, né? Desde o primeiro acionamento já sabia que não tinha vítimas, só mesmo danos materiais. Sargento, muito obrigada, viu? Eu sei que o senhor está trabalhando ainda, resolveu conversar com a gente ao vivo aqui na tela do Fala Povo para dar pelo menos as primeiras informações em relação a esse incêndio aqui no bairro Mansu. Vários vizinhos notaram a presença dessas chamas, eles entraram em contato com o Corpo de Bombeiros, que rapidamente já encaminhou algumas equipes para cá. Esse chamado entrou por volta das 5 horas da manhã. A senhora, que é a proprietária dessa casa, está aqui no local, está um pouco abalada com toda essa situação. Ela foi chamada assim que a casa começou a pegar fogo. Como eu disse para vocês, ela estava trabalhando, ela trabalha como cuidadora de idosos, então ela não passou essa noite aqui. A casa, então, estava sozinha. Em relação a esses itens que foram queimados, como o próprio sargento confirmou para a gente essa informação também, ela tem um bazar, então por isso tinha um acúmulo, uma grande quantidade de roupas aqui que acabaram sendo consumidas também com essas chamas. Vou pedir para o Ralf mostrar mais uma vez para a gente lá dentro, porque é muita coisa mesmo, assim, que acabou pegando fogo por aqui. Bom dia, a gente está ao vivo no Fala Povo, tudo bem? Como a senhora mora ao lado da residência, vou perguntar como é que foi para a senhora. A senhora sentiu o cheiro? Como é que foi tudo isso para você? Nós acordamos já meio com cheiro, estava difícil para respirar. E aí nós fomos olhar o que era, eu chamei o Corpo de Bombeiro, pegamos a mangueira e já começamos. Tá? E quando eles vieram a gente já tinha controlado o fogo mais alto, né? Eu chamei alguns vizinhos e foi assim que aconteceu. Mas depois que o Corpo de Bombeiro chegou, está mais tranquilo.
Obrigada, viu, pela sua participação. Júnior, a gente percebe também um empenho muito intenso aqui dos moradores dessa região, tentando entender. Eles contribuíram muito também nesse primeiro momento em que essas chamas acabaram tomando conta aqui dessa residência. E os bombeiros ainda estão no local, Júnior, fazendo todo aquele trabalho de rescaldo. Agora o trabalho é focado em tirar todos os focos para que esse incêndio não volte. Como eu disse com vocês, como eu conversei com o Sargento Levi agora há pouco, Defesa Civil já foi acionada, Capitão Afonso deve chegar por aqui nos próximos minutos para fazer toda aquela avaliação estrutural. A gente está falando de uma casa que pegou fogo, todos os cômodos foram consumidos por esse incêndio, então existe um risco estrutural. Então, por isso, é claro que tudo isso vai ser detalhado dentro desse trabalho que vai ser feito pela Defesa Civil, que deve acontecer agora nos próximos minutos. Mas o trabalho agora focado do Corpo de Bombeiros é em fazer esse rescaldo, em retirar então esses itens que podem novamente serem consumidos aqui então por conta desse fogo que acabou assustando e muito os moradores da região. Volto a dizer para você que não há vítimas nessa história, ninguém ficou ferido, a casa acabou pegando fogo, não sabemos ainda qual foi a causa desse incêndio, é claro que isso também vai ser estudado dentro de um trabalho pericial, mas por enquanto o que a gente tem para contar é isso, trabalho intenso por parte do Corpo de Bombeiros, a rua está isolada, falar ao vivo com vocês direto do bairro Mansur e por aqui ainda tem muito trabalho, viu, Júnior? Exatamente. Alô, meu povo do bairro Mansur. Tá todo mundo aí, ó, a Doninha tá lá já avisando o povo. Ó, comadre, pegou fogo na casa da fulana aqui do lado de casa, você acredita num trem desse? E como a Débora já contou, o militar também, aí parece que era um depósito, né, de roupas, né? É, meu amigo, e aí pegou fogo, ninguém sabe como, mas os militares já estão lá, né, estão trabalhando justamente para evitar qualquer tipo de risco de reignição, como eles mesmos dizem, né? Para não pegar fogo de novo, mas a casa parece que é uma casa pequena, né? De 3, 4 cômodos talvez, tem lá no fundo também, parece que o fogo não passou lá pro fundo, mas é muita roupa, né? Então pegou fogo, muita fumaça, e aí os moradores ficaram assustados, ligaram para os bombeiros, bastante preocupados e não é por menos. Imagem ao vivo para você, isso é só o Fala Povo, tá? Só o Fala Povo ao vivaço na tela, trazendo a notícia. Fique atento, porque a qualquer momento a nossa querida Débora Pérez volta, trazendo mais informação para a gente entender como é que começou esse fogo, se tem algum problema aí com parte elétrica, ou se alguém invadiu o imóvel, ninguém sabe, né? Daqui a pouquinho, se for o caso, ela volta aqui ao vivaço na tela do povo, trazendo mais informação. Essa é a notícia ao vivo, para quem me acompanha aqui na tela da TV Paranaíba. O militar está trabalhando lá, o bombeiro está lá dentro da casa ainda, está tentando de alguma maneira ganhar mais espaço ali para conferir, para ver se tem outro foco de incêndio, mas parece que está tudo tranquilo por lá, pelo menos até esse momento, não é?